Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ronaldo e esse é o canal Stop Now. Bom pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre perspectivas para 2026 e você pode dizer aí, Ronaldo, mas já está muito atrasado, né? Está um pouco atrasado não para fazer o vídeo sobre perspectivas de 2026 e eu digo para vocês que não, que esse ano ainda vai acontecer muitas coisas. Já aconteceu muitas coisas, né? Como a captura do Maduro na Venezuela, a guerra entre Paquistão e Afeganistão, a guerra entre Israel e Estados Unidos contra o Irã e muitas coisas como doenças, influências, muitas coisas está acontecendo. Já aconteceu também o Obama dizendo que sabe que os ETs são reais, que ele acredita no ET e diz que nunca viu, mas sabe que existe e sabe que o governo esconde coisas para você. Nesse ano já aconteceu sobre falas e muitas falas sobre o caso de Jeff Epstein, mais de 3 milhões aí de arquivos foram divulgados, só o nome de Donald Trump aparece 80 mil vezes, mais de 3 mil páginas foram ocultadas pela CIA, pelo sistema que está disponibilizando os arquivos de Jeff Epstein. Bom, o que está acontecendo nesse momento é a guerra. E que vai acontecer ainda, que todo mundo sabe que vai acontecer, é a eleição de 2026 aqui no Brasil, as eleições midterm, que vai acontecer em novembro nos Estados Unidos, e a Copa do Mundo. São três coisas que você já sabe que vai acontecer, que é certo que vai acontecer. Bom, as eleições, primeira coisa, falando sobre as eleições de 2026, eu digo para vocês, o Lula não vai ser o candidato do PT. Bom, já estou falando isso desde novembro do ano passado, mas agora eu vou voltar a falar sobre isso. O Lula não vai ser o candidato a presidente pelo PT, não vai concorrer à reeleição. Por quê? Porque o sistema não quer. O sistema não quer. O sistema quis o Bolsonaro em 2018, porque ele não queria mais o Lula e o prendeu em 2016, se eu não me engano. O Lula foi preso em 2016, né? Ou foi 17? Não me engano, não me lembro, né? Mas eu sei que o Lula foi preso em 2017, eu acho. Bom, então o sistema não queria mais o Lula e prendeu o Lula, mas agora o sistema queria o Lula em 2022 para tirar o Bolsonaro, porque não queria mais o Bolsonaro, tirou ele da cadeia e colocou. Bom, nos próximos 4 anos, o sistema não quer mais o Lula e vai repetir o que aconteceu em 2016, tirando a Dilma e botando o Temer. Em 2018, tirando o Temer e colocando o Bolsonaro. E em 2022, tirando o Bolsonaro e colocando o Lula. Vai se repetir de novo. Por quê? Só um minuto. Bom, por que o sistema não quer mais o Lula? O sistema não quer o Lula porque o que vai acontecer nos próximos 4 anos, o Lula não tem o perfil para governar o país e fazer o que o sistema, na verdade, quer que ele faça. Eu acredito nisso. Bom, então quem é que vai ganhar? Quem é que vai disputar as eleições? Bom, acredito que seja o Alckmin. Nesse exato momento, o Lula já falou no dia 26 de março desse ano, né? Agora dia 26 de março, que se ele não concorrer, o Camilo irá concorrer no seu lugar. Mas para aí, há um problema. Porque... Só um minuto. Bom, o que vai acontecer nesse momento, o que está acontecendo nesse momento é uma guerra interna para saber quem vai concorrer. Bom, o Lula já disse que vai ser o Camilo Santana se ele não entrar, mas se ele não entrar, vai
acontecer tipo assim, se ele entrar, quer dizer, se ele entrar como candidato a presidente, vai acontecer uma guerra interna no PT e uma guerra interna não só no PT, mas em Brasília. Por quê? Porque o Haddad, os banqueiros, na verdade, os banqueiros já fizeram prospectivas tirando o nome do Lula e colocando do Haddad, e eles se surpreenderam porque as pessoas nas pesquisas aceitaram o nome do Haddad melhor que do Lula. Quando os banqueiros começam a falar isso, não são os banqueiros simplesmente fazendo prospectivas e fazendo pesquisas com a população. É o sistema dizendo para você que ele não vai ser o candidato, Lula não vai ser candidato e vai colocar Haddad ou Alckmin ou Camilo Santana. Acredito que seja o Alckmin, foi a minha prospectiva que eu disse para vocês em novembro do ano passado, que seria o Alckmin. Bom, eu não sei se realmente vai ser o Alckmin, mas tem tudo para ser ele. Por quê? Porque o Haddad já foi apresentado como pré-candidato a governo de São Paulo. Camilo Santana, ninguém conhece ele, poucas pessoas conhecem ele. Então, para colocar ele, teria que rodar muito o Brasil e ele começar agora a levar o nome dele a ficar popular. Mas acho que não tem tempo, já estamos em abril. E o Alckmin é um cara que todo mundo conhece, já foi 2 vezes candidato à presidência, já foi governador de São Paulo 2 vezes, então é um cara que é reconhecido e conhecido pelos brasileiros. Acredito que seja ele, acredito que foi o que o sistema quis desde o começo. O Lula ficaria 4 anos e mais 4 anos o Alckmin, mas isso, para acontecer, alguma coisa tem que acontecer. O que tem que acontecer? O Lula tem que deixar o Alckmin entrar. E se o Lula não quiser, não existe ele não querer ir contra o sistema, não. Eles sempre vão a favor do sistema. Agora, como ele vai falar para as pessoas, para o seu eleitorado, que não vai mais ser candidato? Se vai ser por doença, se vai inventar alguma doença, se vai inventar que simplesmente não aguenta mais, ou se vai dizer que foi puxado o tapete dele internamente. Eu não sei o que vai rolar, qual vai ser a narrativa, mas ele não vai entrar. E eu digo a vocês que quem vai ganhar. Agora eu vou dizer para vocês quem vai ganhar. Bom, então vai ser uma corrida aí com o Flávio Bolsonaro, Geraldo Alckmin, Augusto Cury, Cabo Daciolo, algumas pessoas que já, Renan Santos, né, do MBL, né, do Partido Missão, Ronaldo Caiado, do PSB. Então já tem alguns aí. Bom, quem vai ganhar não vai ser nenhum deles. Quem vai ganhar vai ser a CIA. Isso mesmo. A CIA é quem vai ganhar a presidência de 2026. E é por isso que o Lula não é o candidato ideal para continuar. Porque quem vai ganhar vai ser a CIA. Quem vai ganhar vai ser os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ganhar o Brasil. Por quê? Porque os Estados Unidos, desde quando Donald Trump assumiu a presidência no dia 21 de janeiro do ano passado, ele começou a implantar a doutrina Monroe. O que é a doutrina Monroe? A doutrina Monroe é a doutrina criada por James Monroe em 1823. James Monroe foi o presidente dessa época, presidente nesse ano de 1823. Foi o presidente que quis implantar a América para os americanos. Toda a América para os americanos. Essa é a doutrina Monroe, que começa de Groenlândia, tá? Até Paraguai, tudo para os americanos. Bom, e isso leva aos outros vídeos que nós falamos do mundo ser dividido em 3 partes, como no livro 1984 de George Orwell. Nesse livro o mundo é dividido em 3 partes, né? Que é Lestácia, Eustácia e Oceania, né? O mundo vai ser dividido em 3 partes no Grande Reset. E vai ser para a América para os americanos, Europa para os russos e Ásia para os chineses, para a China.
Bom, e para isso acontecer vai ter que ter um grande conflito mundial. Então a próxima perspectiva para 2026 vamos falar de guerra. Vai ser guerra. Por mais que já está acontecendo guerra. Mas eu digo para vocês que esse ano vai ser o ano de conflitos, porque o que vai acontecer daqui para frente, 2026, vai ser escaladas de narrativas para a Terceira Guerra Mundial. A escalada. Bom, então o que vai acontecer nesse ano vai ser narrativas, construção das narrativas para a Terceira Guerra Mundial. Então esse ano de 2026, não vai começar esse ano de 2026 a Terceira Guerra Mundial, mas vai começar as narrativas para a Terceira Guerra Mundial. Como? Primeiro, o Trump vai começar, ele já começou a falar, mas vai começar a falar com mais veemência e falar mais e mais vezes que vai sair da OTAN. Saindo da OTAN, ele está dizendo que a Europa vai simplesmente se defender sozinha agora contra a Rússia. E você pode dizer, Ronaldo, mas a Rússia nunca vai entrar em conflito com a Europa e a Europa nunca vai entrar em conflito com a Rússia. E outra, a Rússia é da Europa, a Rússia é a Europa, mas a Europa tem uma questão de fazer acepção contra a Rússia e não dizer que ela é da Europa, né? Porque por ela ser tão grande e começar na Europa e terminar na Ásia, aí muitos acham que não. Mas, bem, vai acontecer narrativas para a Terceira Guerra Mundial. E as narrativas da Terceira Guerra Mundial vai começar com Donald Trump tirando os Estados Unidos da OTAN. E isso vai começar um grande conflito, grandes narrativas de conflito entre a União Europeia contra a Rússia, Rússia contra a União Europeia e outra coisa que também vai acontecer, narrativas para a Terceira Guerra Mundial, é o conflito que eu já falei, já tem vídeo aqui no canal de China e Japão. Isso mesmo, Japão. Se você quer saber mais sobre esse conflito, sobre China e Japão, não vou me aprofundar muito sobre esse possível conflito, porque já tem vídeo no canal sobre esse possível conflito. Mas só um resumo desse possível conflito. O Japão ele vai ter que entrar em guerra contra a China por sobrevivência. Porque tem esse Estreito de Hormuz, onde passa 20% do petróleo mundial, da energia mundial. Está acontecendo nesse momento essa guerra Estados Unidos e Israel contra o Irã. Mas tem outro estreito vital também para o planeta e muito mais perigoso para o planeta de começar realmente uma Terceira Guerra Mundial, é o Estreito de Taiwan. É a China querer dominar Taiwan. Você sabe o que aconteceu agora, nessa última semana, a China colocou mísseis de bases americanas, de mísseis americanos, porque se você não sabe, o exército japonês é exército americano. Colocou bases de mísseis, exército, bases de armas bem pertinho de Taiwan. Bem pertinho de Taiwan. Isso é uma afronta muito grande para a China. A China vê isso como uma afronta muito grande, porque a mensagem que o Japão passa é dizer que não trisquem no Taiwan. Mas por que o Japão não quer que a China trisque em Taiwan? Não é porque só Taiwan tem os chips do mundo, fabrica os chips do mundo, mas é porque, novamente, peço que vocês assistam o vídeo que eu já expliquei tudo sobre essa treta, mas sim porque o Taiwan depende desse estreito para sobreviver, porque se a China atacar a Taiwan e anexar a Taiwan, a China vai começar a sufocar o Japão. Tanto em petróleo, porque lá já não tem o petróleo que vem do Irã, do Estreito de Hormuz.
E aí não vai ter mais esse petróleo do Estreito de Hormuz, agora não vai ter mais o Estreito de Taiwan. Então esse Estreito de Taiwan, ela vai ter suas bases energéticas afetadas muito. Vai faltar comida, vai faltar energia, vai faltar muitas coisas, porque as rotas marítimas, a China vai cercar e assim, possivelmente, começar uma guerra, porque o Japão não vai esperar morrer de fome. E isso pode sim correr uma guerra. Então, pode começar narrativas de Japão e China nesse ano de 2026, tá? Então, confrontos, narrativas para a Terceira Guerra Mundial. Rússia e Europa, com a saída do Trump, com a saída dos Estados Unidos da OTAN, e China e Taiwan, tá? E Japão. Terceira coisa, eu tô falando até um pouco rápido para o vídeo não ficar muito grande. Já um grande amigo meu e já outros amigos falaram que meus vídeos são muito grandes, então eu tenho que falar um pouco mais rápido para o vídeo não ficar tão grande. Então, a outra coisa que vai acontecer nesse ano de 2026 é a Copa do Mundo. E vai ocorrer essa Copa do Mundo nos Estados Unidos. Bom, acredito que sim. Pode sim ter um atentado. Pode acontecer um atentado na Copa do Mundo. Tá? Pode ocorrer esse atentado na Copa do Mundo. E pode ser um atentado de bandeira falsa dos Estados Unidos. Dizer que foi o Irã que causou esse atentado. E também dizer que não foi Taiwan, ou que não foi Irã que fez esse atentado. Um novo atentado tipo 11 de setembro, ou então menos, mas sim um atentado. E não ser o Irã, mas ser outro país que ele queira conquistar, que ele queira entrar em guerra, e assim dando motivo para sair da guerra dos Estados Unidos e Irã, da guerra contra o Irã. Pode acontecer duas coisas: bandeira falsa, eles mesmos fazendo um ataque e botar a culpa no Irã, ir lá e fazer, jogar talvez uma bomba nuclear. Pode sim, eu estou falando para vocês que pode chegar a uma ogiva nuclear, a questões bélicas mesmo, questão mais complicadas, que seria uma jogada de bomba nuclear. Bom, o que eu tenho a dizer a vocês é que pode acontecer essa bandeira falsa, os Estados Unidos vai agora com tudo contra o Irã, ou dizer que foi outro país que não foi o Irã, e esse atentado teria que ser um atentado muito grande na Copa do Mundo, matando aí muitas pessoas, para acabar com a Copa do Mundo no meio, ou adiar por algum tempo essa Copa do Mundo no meio, ou já no final da Copa do Mundo, para aí os Estados Unidos entrarem em guerra contra outra nação, dando a justificativa de dizer: olha, Irã, nossa briga já acabou, agora minha guerra é com outro país que eu quero acabar, que eu quero tomar. Bom, quais são os países que os Estados Unidos quer tomar? Países africanos? Não sei. Está acontecendo nesse momento uma grande guerra contra os cristãos na África. Estão matando milhares e milhares na África de cristãos. Cara, eu não sei, mas eles têm uma carta na manga para isso, tá? Não sei agora. Já estudei já estudei muito para fazer esse vídeo sobre essa análise. Já penso nisso já há algum tempo, mas ainda não cheguei a uma conclusão. O que acontece é que vai acontecer essas. Aí outra coisa também que pode acontecer esse ano,
Portugal ganhar a Copa do Mundo. Porque na revista The Economist tem um homem jogador dando um chute na bola, a bola é aquele globo ali todo, e esse homem é a camisa vermelha. E pode ser que em Portugal, a camisa de Portugal é vermelha. E o homem mais popular hoje do planeta, o jogador mais popular do planeta, o jogador, né? O homem não, o jogador mais popular do planeta é o Cristiano Ronaldo. E é o único que falta ganhar a Copa do Mundo desses grandes aí. Pode ser que Portugal ganhe essa Copa do Mundo. Eu aposto em Portugal ganhar a Copa do Mundo, pelo que a revista The Economist colocou na capa. É baseado nisso. Bom, essas são as minhas perspectivas para o ano de 2026. Bom, tomara que não aconteça a questão bélica, a questão de começar uma guerra bélica, começar uma guerra nuclear, tá? Tomara que isso não chegue, tá? E também acredito que vai acontecer nas eleições de 2026. Isso. Os Estados Unidos vai ganhar essas eleições, porque os Estados Unidos é que realmente vai se beneficiar, porque ele é que vai dominar o Brasil nos próximos 4 anos. Por quê? Porque ele não vai deixar nem a influência da China e nem a influência da Rússia. Então, empresas chinesas tipo BYD, Geely, Chery, essas empresas de carros chineses têm que aproveitar e venderem muito, porque elas não vão... Só vão ficar quem já tem fábrica aqui, mas elas não vão ficar por muito tempo. Porque os Estados Unidos vão colocar as empresas de carros aqui, tá? Eu tô falando isso, você nunca viu ninguém falar isso, mas quando os Estados Unidos começar a implementar a doutrina Monroe, a China vai sair completamente do Brasil e vai aí começar, mas aí, para ser dividido, como já falei aqui, a divisão do mundo em 3 partes, vai ter uma guerra. E no final vai ser dividido para 3 partes. E essa guerra, eu já falei para vocês, vai ser uma guerra, e nessa guerra não vai ter vitorioso, vai ser uma guerra que todos vão considerar empate, e o mundo vai ser dividido. Mas para isso a Europa tem que entrar em guerra contra a Rússia, os Estados Unidos vai ter que entrar em guerra contra a China, porque a China vai entrar em guerra contra o Japão, vai querer tomar a Taiwan. E para tomar Taiwan, começa a guerra contra o Japão, começa a guerra com os Estados Unidos, e no final acabam dividindo o mundo. Uma fachada, um teatro, mas infelizmente nesse teatro milhares ou talvez milhões de pessoas irão morrer, tá? E essa é a perspectiva para 2026. A guerra não, o começo da guerra, o começo das narrativas da Terceira Guerra Mundial, tá? Mas as outras coisas, tudo vai acontecer sempre. Então, muito obrigado se você chegou aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho para saber quando chegar mais vídeos, quando tiver vídeos novos, fique atento, tá? E me siga, né? No Instagram, @StopNow, para você ficar bem informado, tá bom? Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.